que Jesus me disse: você precisa aprender a amar mais a minha presença do que o ministério. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje eu quero conversar com vocês sobre propósito e processo. Eu tenho vivido isso na minha vida nesse momento e eu quero contar um pouco para vocês o que eu tenho aprendido com Jesus relacionado a esse tema. Então vamos lá? Propósito. Quando nós estamos na nossa caminhada com Jesus, uma das perguntas que nós mais fazemos é: qual é o nosso propósito? Qual é o meu chamado? Qual é a minha missão? E nós queremos descobrir isso. Logo após a gente tomar um compromisso mais profundo com Jesus, essa é a segunda etapa, é o segundo ponto que todo mundo vai passar que todo mundo vai passar por essa fase, que é descobrir o que o Senhor quer de nós nessa terra. E eu passei por essa fase, eu contei pra vocês no vídeo onde eu conto sobre o meu testemunho, quando eu desisti de medicina, eu contei pra vocês quando eu descobri isso. E agora eu quero contar pra vocês o meio do caminho. Logo depois de que você descobre o seu propósito, o seu chamado, a sua missão, existe um meio do caminho até você alcançar essa promessa, esse destino. E na minha caminhada com Jesus, depois que eu descobri, o meu chamado, eu tenho vivido com Jesus algumas experiências muito incríveis e também muito profundas. Desde que eu descobri o meu chamado, eu tenho passado por muitos processos com Jesus. Hoje eu já posso compartilhar com vocês porque é algo que eu já estou começando a caminhar em relação a isso. Eu já não estou mais naquela fase de ansiedade, naquela fase de questionamentos. Eu estou em paz com Jesus nesse sentido. Vamos lá. Logo que eu descobri o meu chamado e eu entendi aquilo que o Senhor... Logo depois que eu entendi o meu chamado e a minha missão em relação à área de negócios, em relação à área ministerial, eu achei que as coisas iam acontecer rápidas. Eu achei que eu ia começar a obedecer ao Senhor e a plantar e logo eu ia colher. Eu não imaginei que ia demorar. Na verdade, no tempo de Deus, o Kairos, tudo está acontecendo no devido tempo determinado. Mas no nosso tempo, Cronos, o tempo humano, a gente acha que está demorando a promessa chegar na nossa vida. E quando nós entendemos o nosso chamado, quando nós entendemos aquilo que o Senhor quer de nós, a nossa vocação, as coisas não vão acontecer tão rápido quanto nós imaginamos. A promessa não vai chegar logo que você cumpre o princípio. A promessa sim vai chegar, mas tem um tempo, tem um processo. Muitos chamam isso de deserto, muitos chamam isso de tempo de plantar. Na verdade, existe um meio, desde que Deus fala com você até você receber aquilo que Deus te falou. E esse meio, ele é fundamental, ele é essencial para você se sustentar na promessa, para você se sustentar no destino. Mas por quê? Quando o Senhor nos chama, o Senhor nos capacita. E esse processo de capacitação, ele não tem a ver apenas com dons e com talentos, com capacidades exteriores para você poder exercer na prática aquilo que o Senhor te chamou. O Senhor faz isso, mas a preparação, ela vai muito além dessa capacitação da forma prática. É uma capacitação interior. E é por isso que o processo pode demorar mais do que os nossos olhos humanos imaginam. Porque esse processo de capacitação interior, ele é um processo de se despir do velho homem. Ah, mas eu já sou cristã, eu já caminho em santidade, eu já tenho um relacionamento com Jesus, eu já não vivo mais na carne, eu vivo no Espírito. Mas esse processo, ele vai lá no interior do nosso coração. Nesse processo, nós vamos sendo descascados, nós vamos sendo sondados pelo Senhor e onde nós vamos conhecer o íntimo do nosso coração. O Senhor já conhece o íntimo do nosso coração, mas é nesse lugar onde o Senhor vai nos mostrar aquelas falhas, aqueles lugares tão íntimos que só o Senhor conhece. O Senhor vai começar a te mostrar para que você seja moldada, para que Ele venha te moldar, para que você venha se aperfeiçoar no caráter de Jesus Cristo, para só assim você poder viver a promessa.
Porque o Senhor nos ama de uma forma tão grande que Ele é tão cuidadoso conosco que Ele nunca nos entregaria a promessa antes de nós estarmos 100% preparados. Porque se o Senhor nos entrega a promessa antes do nosso caráter estar forjado, nós podemos perder, deixar sair pelas nossas mãos, porque nosso caráter ainda não vai estar preparado para sustentar o peso da promessa, o peso do destino. E é por isso que o Senhor nos dá esse tratamento, que pode demorar mais ou menos, depende do quanto você vai estar com o coração quebrantado para aceitar os tratamentos do Senhor na sua vida. Se você tiver com o coração quebrantado diante do Senhor, esse processo pode demorar o tempo que o Senhor determinou. Agora, se você for rebelde e você não aceitar, e você sempre ficar questionando, e você sempre ficar murmurando, vai acontecer da mesma forma como aconteceu com o povo de Israel, que passaram 40 anos a mais naquele deserto, que não era para eles passarem, porque eles não aceitaram o tratamento do Senhor e permaneceram na murmuração. Então, o processo é o lugar onde o Senhor vai nos tratar, é o lugar onde o Senhor vai nos forjar. Assim como na palavra de Deus fala que nós somos como uma pedra preciosa nas mãos do Senhor, como ouro. Como o ourives coloca o ouro no fogo para ser refinado, assim o Senhor faz conosco. Está escrito isso lá em Malaquias. O Senhor, Ele vai nos fazer passar pelo fogo. Quando fala passar pelo fogo, está se referindo a um processo de purificação, um processo de lapidação. Assim como uma pedra preciosa, ela precisa passar pelo fogo para tirar todas as impurezas, para tirar tudo aquilo que não é precioso, assim o Senhor faz conosco. Ele, no meio do processo, o Senhor faz a purificação, a lapidação, onde o Senhor tira tudo aquilo que é carne, tudo aquilo que é humano e fica apenas aquilo que é a essência, apenas aquilo que vem do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. E é nesse processo onde o nosso caráter é forjado para nos parecermos a cada dia mais com Jesus Cristo. E muitas pessoas se preocupam apenas com a capacitação exterior de dons e talentos, mas a capacitação interior é que vai determinar se nós estamos preparados para viver as promessas ou não. A capacitação interior está relacionada ao caráter de Jesus Cristo, ser manso, humilde, pacificador e tantas outras características do caráter de Cristo. Porque se nós preocuparmos apenas com o exterior de dons e talentos, nós não vamos tratar a nossa vaidade, o nosso orgulho, não vamos tratar esse interior. E é o interior que vai refletir no exterior. Se nosso caráter estiver bem fundamentado em Jesus Cristo, nós vamos ser capazes de sustentar tudo aquilo que o Senhor quer colocar sobre as nossas mãos, independente se é algo muito grande, se é algo de influência de milhares, de centenas de pessoas, ou seja, algo de influência local, independente do tamanho que for, nós vamos estar capacitados e o nosso caráter vai poder sustentar. E o peso da empresa, o peso do ministério, o peso daquilo que o Senhor quer colocar sobre a sua vida, o peso da promessa não vai te fazer desmoronar, porque você vai estar com caráter fundamentado. E é por isso que nós precisamos entender que precisamos passar pelo processo. O processo é de suma importância. E contando para vocês um pouco do meu testemunho em relação a isso, um pouco da minha jornada com Jesus em relação a isso. Como eu estava dizendo, desde que eu descobri o meu chamado, eu achei que as coisas iriam acontecer assim, ó, em um piscar de olhos. Iam ser mais rápidas, desde que eu me alinhei aos planos de Deus. Mas o Senhor tem me levado a lugares profundos onde o Senhor tem tratado do meu caráter. E o Senhor tem mostrado para mim muitas coisas que eu preciso aprender antes de poder viver todas as promessas de Deus. E uma dessas coisas que o Senhor tem tratado na minha vida é eu entender que a minha satisfação precisa estar apenas na presença de Deus e não na realização dos meus sonhos.
eu me peguei em um momento muito ansiosa, muito preocupada, porque eu estava vendo todo mundo vivendo as promessas e parecia que para mim nunca acontecia. E eu pensava, Jesus, eu estou obedecendo, Jesus, eu tenho vivido em santidade, Jesus, eu tenho cumprido os princípios. Por que que as coisas têm acontecido para as pessoas e não têm acontecido para mim? E aí foi nesse momento que Jesus me disse, você precisa aprender a amar mais a minha presença do que o ministério. Você precisa aprender a me amar mais do que o seu chamado, me amar mais que os seus sonhos. Porque se o Senhor me entregasse a promessa, onde o meu coração estava mais focado na promessa do que na presença de Deus, eu teria muitos riscos de colocar o ministério, de colocar os sonhos em primeiro lugar e a presença de Deus em segundo lugar. Então o Senhor tem me ensinado que a presença dele é um lugar de suficiência, é um lugar onde eu estou totalmente completa, é na presença de Deus onde eu estou totalmente satisfeita. Eu preciso encontrar plena alegria, plena felicidade na presença de Deus, porque quando eu encontro plena satisfação na presença de Deus, o Senhor pode colocar tudo nas minhas mãos, ou o Senhor pode colocar nada nas minhas mãos, que a minha alegria vai permanecer em Jesus, que a fonte da minha satisfação vai continuar sendo Jesus e não as coisas que o Senhor pode me conceder. Essa foi uma das lições que eu tenho aprendido com Jesus. E quando eu comecei a aprender isso, eu parei de ficar ansiosa, eu parei de ficar preocupada, eu parei de pensar, meu Deus, as coisas não acontecem para mim, porque eu entendi que se eu tenho a presença de Deus, tudo já está acontecendo na minha vida, porque é simplesmente a presença de Deus, é totalmente a presença de Deus que vai trazer satisfação para o meu coração, satisfação para minha alma. Foi nesse momento que o Senhor me ensinou uma dessas lições. O Senhor me falou, filha, você precisa aprender a me amar mais antes de você viver os seus sonhos. Porque quando você me amar mais que tudo, eu vou poder te entregar tudo aos olhos humanos, que para você isso vai ser nada diante da minha presença. E a segunda lição que eu aprendi com Jesus, nesse processo, é que eu preciso buscar a minha afirmação em Deus e não nas pessoas. Eu preciso entender quem eu sou em Deus, antes de viver qualquer coisa que o Senhor tem planejado para minha vida. Por quê? Quando você está ansiosa para viver a promessa, você busca reconhecimento nas pessoas, você busca aplausos, você busca que as pessoas te vejam, você busca reconhecimento de alguém, você quer ouvir uma palavra de alguém, você quer ouvir uma aprovação de alguém. Mas quando você entende que a única aprovação que você precisa é de Jesus, você não vai buscar holofotes, você não vai buscar aplausos, você não vai buscar aprovação, seja de um líder seu ou seja de uma pessoa reconhecida, você não vai buscar a aprovação de ninguém, porque a única aprovação que você precisa é de Jesus Cristo. Quando o Senhor me mostrou que eu preciso primeiro me contentar em ser vista apenas por Jesus, eu preciso que nenhuma outra pessoa me veja, eu preciso apenas que Jesus me veja. Porque quando eu consigo encontrar a satisfação neste lugar de ser filha, de estar na presença do Pai, de entender que a presença de Jesus é suficiente, de entender que ser filha de Jesus, de ser vista por Jesus já é suficiente, os meus olhos não vão procurar a aprovação de ninguém. Meus olhos não vão procurar a aprovação humana. E eu não vou mais me preocupar se uma pessoa me vê, se 20 pessoas me vê, se milhões de pessoas me vê. Eu não vou preocupar se estou influenciando uma pessoa, se 10 pessoas estão vendo meu vídeo ou se 1 milhão de pessoas estão vendo meu vídeo, porque eu estou preocupada apenas que uma pessoa me veja, que é Jesus Cristo. Jesus me disse isso, que a minha satisfação precisava estar no olhar dele. Essas foram duas lições muito importantes que eu tenho aprendido durante esse processo. O Senhor tem me ensinado que eu preciso estar aonde Ele está, aonde a nuvem da presença dEle está. Essa foi uma das orações que eu fiz no início desse ano, que eu não quero estar vivendo o meu maior sonho
Se a presença de Deus não estiver ali, se o lugar que Deus quer que eu esteja é apenas dentro do meu quarto, cantando só para Ele, falando só para Ele, sendo vista só para Ele, se é neste lugar que o Senhor quer que eu esteja, é neste lugar que eu vou encontrar a minha satisfação. Uma das coisas que o Senhor vai querer nos ensinar no processo é não valorizar apenas a promessa, mas é valorizar o processo, porque a promessa não é mais importante do que o processo. A plenitude da promessa não é mais importante que o processo, porque a promessa, porque se na promessa você vai estar com a presença de Deus e no processo você está com a presença de Deus, esses dois lugares, o meio do caminho, o final, a chegada, a linha de chegada, tem a mesma importância, porque o que determina a importância é a companhia que você tem. Essa é mais uma das coisas que Jesus tem me ensinado nesse caminho. E outra coisa, a linha de chegada, a plenitude da promessa, nunca vai ser plenamente aqui na terra, porque a maior promessa de todas é quando a gente se encontrar com Jesus lá no céu. Então, por mais que você realize todos os seus sonhos aqui nessa terra, sempre vai ter processos e mais processos com Jesus, porque estamos sendo aperfeiçoados dia após dia até chegarmos no céu, até chegarmos à estatura de varão perfeito, que é Jesus Cristo. Então, todos os dias sempre teremos processos. Vamos viver muitas promessas, porque o Senhor é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu. Mas precisamos entender que a plenitude da promessa, a plenitude do propósito é estar com Jesus no céu. Esse é o nosso destino. E nós precisamos entender que é isso, esse que é o Evangelho. O Evangelho não é feito apenas de realizações, de promessas. O Evangelho é feito também de aflições nessa terra, porque nós não somos deste mundo. A nossa satisfação principal é Jesus Cristo. E vamos ser completamente satisfeitos quando pudermos dar um abraço em Jesus lá no céu. E é esse o significado do propósito e do processo. Você precisa entender a importância do processo para você poder viver a promessa. Você precisa se render ao processo, não querer pular etapas, porque quando você se render ao processo e falar: Jesus, eis-me aqui, eu estou disponível, faça aquilo que o Senhor quiser fazer na minha vida. Jesus, faça todos os processos, me molda, faça aquilo que for preciso, eu estou disponível. É nesse momento que você vai estar com o coração quebrantado para que Jesus molde a sua vida, para Ele poder te entregar a promessa. Agora, se você quiser pular etapas e querer viver a promessa sem antes passar pelo processo, o Senhor pode te parar. Porque o Senhor te ama tanto que Ele não vai permitir que você alcance algo que vai poder te destruir lá na frente. Porque se você não estiver preparado, o peso da promessa pode te destruir. Então, se você um dia pediu para que Jesus estivesse no controle de toda a sua vida, se você pular o processo, o Senhor vai te parar. E pode ser com algo que doa mais do que o processo. Porque o processo é dolorido, mas é uma dor de crescimento. Agora, se você escolher pular o processo, o Senhor pode fazer algo para te parar. O Senhor pode usar aflições para te parar, porque o Senhor te ama mais. Ele te ama tanto que Ele prefere que você passe por uma dor do que você viva algo que você não está preparado, algo que pode te destruir. Então é isso que eu queria conversar com vocês hoje. O processo e a promessa. O processo e o propósito. Não pule etapas. Mesmo que doa, peça para que o Espírito Santo trabalhe no seu coração para você poder encontrar plena satisfação na presença de Deus, para que o Senhor possa te entregar todas as promessas. Então é isso, se inscreva no canal, não deixe de assistir os outros vídeos, compartilhe esse vídeo com alguém que está passando por um processo para que esse vídeo venha alcançar mais pessoas. Deixe nos comentários aquilo que Deus falou com você e sugestões de outros vídeos e o que mais vocês querem saber da minha caminhada com Jesus. E é isso, um beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.